Escola Pública de hoje discute a gestão da água no mundo. Neste programa, gravado na Universidade Federal do ABC, em São Bernardo do Campo, quem fala sobre o assunto é Vanessa Impinotti. Engenheira agrônoma e doutora em Geografia pela Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, Vanessa é pesquisadora de governança ambiental e professora da UFABC. A gestão da água é um dos principais desafios do século XXI. Países de todo o mundo discutem qual é o melhor modelo de desenvolvimento e uso consciente dos recursos hídricos. Especialistas defendem que o controle do desperdício e a diversificação do abastecimento são as principais estratégias. Estancar vazamentos e investir em outras matrizes de abastecimento, como fontes subterrâneas e a chuva, podem garantir água para todos. No entanto, a incapacidade de reuso e reciclagem coloca em risco as fontes de abastecimento cada vez mais esgotadas com o crescimento populacional. Mas, afinal, como garantir a segurança hídrica e o acesso à água para a população e o setor produtivo? Como deve ser a gestão da água no mundo? Quando a gente está falando de água, a gente vê é um recurso essencial para a vida, está distribuído de forma desigual, ela é móvel e ela é reconhecida também como um insumo importante de produção. Então, a gente traz mais uma camada aí, né? A água ela é reconhecida como um insumo básico para a produção de alimentos, para a produção industrial, para o desenvolvimento econômico dos países, né? E também como vetor de saúde ou de doença. Tendo conhecimento dessas características específicas, então, qual que seria o modelo de gestão que foi desenvolvido para trabalhar com esse recurso? Bom, no século passado, principalmente no século XXI, predominou uma sociedade de modernização industrial. E o que isso quer dizer? Que os recursos naturais foram mobilizados para a produção, né? Então, a forma de se pensar sobre a água e a maneira de garantir o acesso e a sua disponibilidade foi dentro desse que a gente chama desse paradigma, que é de produção, de modernização, que vai levar à democratização do acesso desse recurso, não só para a atividade econômica, mas também para as pessoas. Bom, esse modelo ele se caracteriza principalmente com a ideia que se pode controlar a natureza. E como que a gente controla a natureza? Por meio de tecnologia. E qual é essa tecnologia? São construções de grandes reservatórios, de canais, que são capazes de reservar essa água, que então vai ser distribuída. Nesse aspecto, o Estado se torna um importante ator e o planejamento ele foca principalmente na calha do rio. Então, a gente não está falando do solo, do território no entorno, a gente está falando da calha do rio ou do reservatório. Só que o que a gente vê é o seguinte, principalmente no século XXI, que essa proposta, na verdade, ela pode ter melhorado o acesso à disponibilidade de água, mas ainda existem muitos problemas. Então, eu vou dar alguns números para vocês. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2014, 750 milhões de pessoas não tinham acesso a fontes adequadas de água. E 2,5 milhões de pessoas não tinham condições adequadas a saneamento. Tá? Em 2015, 1 bilhão de pessoas se entende que carece de acesso à água potável. E que 40% da população mundial vai viver em áreas que vão estar sofrendo estresse hídrico. E, para finalizar, que 80% da população mundial, 80%,
sofre ameaças com relação à sua segurança hídrica. O que isso quer dizer? Que ela está exposta a problemas como disponibilidade de água, de demanda por água e de contaminação dessa água. Isso ainda tem um complicador maior, a seca. A gente tem percebido que, nos últimos anos, a ocorrência de secas, o que a gente chama de eventos extremos, tem aumentado em número e intensidade. Não é apenas de um continente, mas é do mundo inteiro. E aí a gente começa a discutir quais são as causas disso, porque a gente tinha um modelo que entendia que resolveria, ou quase resolveria, todos os problemas. E se percebe que a gente tem uma nova camada, que é a gente começa a dialogar com a questão das mudanças climáticas. Então, na verdade, o que está acontecendo é que, hoje, a gente está lidando com as consequências daquela sociedade de modernização industrializada, que gerou uma série de problemas que não foram previstos e que agora a gente tem que lidar com eles, né? Então, um deles é que está ocorrendo, realmente, está ocorrendo uma baixa precipitação. Além dessa baixa precipitação, está ocorrendo o aumento das temperaturas. E isso está levando ao aumento da evapotranspiração. Então, aqueles grandes reservatórios estão perdendo água mais rapidamente. Tá? Está ocorrendo uma concentração cada vez maior da população em zonas urbanas. Alto consumo de água. O consumo da água não está caindo, ele está aumentando, né? Outra coisa, consequência, poluição da água. A poluição da água inviabiliza o acesso à água. Então, ela é um fator de escassez também, não é só a falta de chuva, né? E aumento da incerteza. A gente não sabe mais quando essas secas vão ocorrer, a periodicidade dela. Então, a gente tem dificuldade em prever e em modelar. Então, a gente perdeu o controle, ou a ideia que se tinha controle. Né? Agora, a gente reconhece que a gente não tem controle e que a incerteza é muito maior. Né? Então, para finalizar tudo isso, a gente também observa que a questão da gestão da água ela não é apenas técnica, mas ela é política. Porque como se escolhe as principais tecnologias, quem são os grupos que terão acesso prioritário a ela, quais são os mecanismos que são definidos para que essas pessoas tenham acesso, isso tudo são decisões políticas. Então, a gente reconhece hoje que esses aspectos são importantes quando a gente pensa na gestão do futuro da água, né? Então, para terminar, respondendo aquela pergunta inicial que foi feita, o que a gente tem que ter em mente quando a gente pensa em como que vai planejar, né, para a utilização da água hoje e para o futuro, é que a falta de água e o excesso dela, que ocorre pelas inundações, tem que fazer parte do nosso planejamento. Que o sistema de planejamento ele tem que ser flexível. Ou seja, não dá para planejar a longo prazo e não ocorrer revisões, porque as dinâmicas são tão intensas e mudam a todo tempo que a gente tem que fazer ajustes. E esses ajustes também vão influenciar a forma de quem é que toma essas decisões. Não é só uma decisão técnica, um conhecimento técnico, mas a gente também tem que estar dialogando com os outros atores sociais, com populações que são impactadas pelo desenvolvimento dessa tecnologia para reservar água. Né? E, para terminar, é importante a gente ter em mente que, quando a gente vai pensar e planejar a água, a gente não vai planejar a água só pensando na calha do rio. A gente tem que pensar num território. Então, quando a gente planeja a água, a gente tem que reconhecer essa dinâmica. E a gente, então, vai pensar nas relações entre o urbano e o rural, vai pensar numa escala regional, vai pensar não só na escala da bacia hidrográfica, onde aquele rio e aqueles corpos hídricos se encontram, mas também das outras bacias, porque ocorre muito a transposição de águas de outras bacias. Então, o entendimento de um planejamento territorial é que ele reconhece esses fluxos
que são dinâmicos e sociais e que devem ser considerados no momento de planejar para garantir o acesso à disponibilidade da água, não só para a população, mas também para o ambiente. Agora, a professora Vanessa Impinotti responde à pergunta do correspondente de Ópera Mundi. Como a água deixou de ser um problema específico de alguns países ou regiões e passou a ser um problema global, a minha pergunta tem a ver com se existem instâncias internacionais para se tratar disso. Não sei, um protocolo internacional ou acordos multilaterais entre os países ou conversações para se chegar a esses acordos, né? E, claro, em que consistem essas conversações ou acordos, no caso que eles existam, e qual o papel que o Brasil poderia desempenhar nesse contexto. O que a gente percebe é o seguinte, que existem muitas discussões em conferências internacionais que tratam da água, principalmente conferências que tratam do meio ambiente. Então, a água não é o principal assunto, mas ela faz parte do assunto. E nessas conferências que começaram em 1977, tem a Rio 92, faz parte dela, né? Elas tratam a água e começam a introduzir a ideia de que a água tem um valor econômico. E isso possibilita que ferramentas de mercado auxiliem no acesso e distribuição da água. Ao mesmo tempo, a água também tem sido discutida em espaços internacionais dentro da temática dos direitos das crianças e do desenvolvimento do milênio. E, nesse contexto, a água é discutida como um direito. Então, ela é diferente da ideia do valor econômico. Só em 2010 é que numa reunião da Assembleia Geral da ONU que se reconhece o direito de ter água e serviços de saneamento como um direito humano. Em 2010. E esse reconhecimento ele foi apoiado por alguns países e não por outros. Né? Na América Latina, a grande maioria dos países apoiou e reconhece a água como um direito humano. Enquanto que outros países, como o Canadá, os Estados Unidos, a Austrália, eles se abstiveram dessa votação. Só que essa discussão de ser um mercado, ela não cabe dentro dessa ideia da água como um direito. Quando a gente fala da água numa escala internacional, essas questões do direito, água como direito, água como valor econômico, a gente ainda está falando da água na calha do rio e no reservatório. Só que a questão da água, a gente também pode falar de outras maneiras. Países que têm problema de disponibilidade hídrica, como, por exemplo, países do Oriente Médio, qual é a estratégia que eles utilizam para garantir a segurança hídrica do seu país? Eles importam alimentos. Por quê? Porque a água que eles têm no seu país é pouca. Então, em vez de eles utilizarem para produzir alimentos, eles guardam essa água, importam os alimentos de outros países e usam essa água para outras funções, para abastecimento doméstico ou para uso para atividades que tenham maior rendimento. Então, na verdade, a gente está falando que garantir o acesso à água e à disponibilidade passa por essa discussão de importação e exportação de alimentos e de comércio internacional. Só que esse é o padrão. O que a gente está percebendo é que existe agora uma nova prática, onde os países, vamos dar exemplo, países do Oriente Médio estão entrando em acordo com países africanos, onde os países do Oriente Médio fazem um acordo com os países africanos para arrendar grandes áreas. Vai produzir alimentos ali, utilizar o solo, utilizar a água do país africano, e essa produção ele vai levar direto de volta para a sua população. Então, ele não vai comercializar esse produto. Ele está colocando a sua produção de alimentos em outro lugar, nesse outro país que tem água e tem solo. Então, são novas estratégias de garantir a segurança hídrica que os países estão desenvolvendo.
e que a gente não trata mais a partir de acordos ou de convenções ou de regular o volume de água na calha do rio. A gente começa a discutir outras questões.